Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E aquilo que todo mundo quer saber, como será a primeira escalação de Fábio Carille no comando do Santos. Ele realizou o primeiro treino como técnico do Peixe na quinta-feira, já fez ali um esboço, né, de uma provável escalação do Santos para a partida contra o Bahia e vamos comentar principalmente como ele pode explorar, né, de uma forma mais positiva cada jogador do Santos, qual seria um esquema tático que possivelmente ele venha a adotar aqui. Mas antes, tenho que falar da OneFootball porque é aquele aplicativo para você ficar bem informado de tudo que acontece no futebol brasileiro, no futebol mundial, e também dá para você selecionar o Santos como seu time do coração e assim você sempre recebe as novidades do Peixe, né? Lá com as notificações, você fica sabendo quem foi contratado, qual a provável escalação, as estatísticas, enfim, tudo você encontra lá na OneFootball. E se você gosta da Bundesliga, tem transmissão ao vivo e gratuita das partidas. Então, para você baixar, só clicar aqui no link da descrição. Grandes parceiros aqui do canal. E bom, vamos comentar então esse primeiro esboço do Fábio Carille, né? Vale ressaltar que na entrevista coletiva ele deixou bem claro que não faria grandes mudanças, né? Principalmente para esses primeiros jogos, tanto para o jogo contra o Bahia, imagino, principalmente, né, para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque o Santos terá alguns desfalques. Então, as mudanças que o Santos terá do jogo do Bahia para o jogo contra o Atlético Paranaense é por conta de desfalques que não podem, né, jogar na competição da Copa do Brasil. Mas como que foi o time do Santos que ele esboçou no seu primeiro treinamento? Vale só ressaltar que esse ainda não é o nosso pré-jogo, né, para a partida contra o Bahia. O pré-jogo a gente vai lançar hoje à noite com mais informações relacionados, enfim. Mas ele já mudou o esquema do Santos para 4-1-4-1. Ou seja, o Camacho será esse cara que vai ficar de uma forma mais recuada, né, jogando de fato como primeiro volante. Marcos Guilherme e Lucas Braga abertos, né, com a função também de ajudar de forma ofensiva, mas também de forma defensiva. Quem se lembra aí do time do Corinthians, do Carille, os pontas também ajudavam na marcação. Né? Isso, de uma certa forma, né, com a passagem de outros treinadores, o próprio Lucas Braga fazia isso muito bem, essa recomposição defensiva, o próprio Marinho. Então, os pontas também devem ajudar, obviamente, né, a prioridade de forma ofensiva, mas também devem ajudar os laterais. Outra questão também, Carlos Sanches e Pirani foram mantidos no time do Santos com um posicionamento mais centralizado, né? Imagino que o Santos também deve trabalhar com essa forma mais centralizada. Uma das coisas que a gente reclamava bastante do Fernando Diniz era que o meio-campo do Santos ficava um buraco. Pelo menos, né, olhando ali no campinho, taticamente, a ideia me parece que o Santos terá, né, todos os lados do campo bem preenchidos, principalmente com Pirani e Sanches mais centralizados. O Jamota, nesse esquema, acaba sendo sacado. Né? Vai ser sacado em definitivo ou não? Só o tempo vai nos dizer, né? É uma primeira partida, é um primeiro teste e também uma tentativa de ajustar o time do Santos, deixar um time mais organizado, que é um ponto que o Carille citou bastante na entrevista coletiva, né, de apresentação, e um time que pode sim trabalhar muito bem no contra-ataque. Né? Imagino que você, com o Camacho, se preocupando mais na questão de primeiro volante mesmo, né? Tentar ser aquele cara mais combativo, você consegue deixar tanto Pirani como o Sanches, teoricamente, né, mais livres, pensando na armação do time e com os pontas também em velocidade e mais à frente o Batistão, jogando como centroavante. Então, pode ser uma escalação que dê certo inicialmente para essa partida contra o Bahia. O primeiro esboço que foi trabalhado no CT Pelé foi o seguinte: João Paulo, Pará, Robson, Wagner Palha e Felipe Jonathan, Camacho, Marcos Guilherme, Sanches, Gabriel Pirani, Lucas Braga e Batistão. Só algumas observações aqui. Né? O Luiz Felipe, a gente ainda não sabe se ele vai para jogo ou não.
Hoje, sexta-feira, nós temos o último treino antes da partida contra o Bahia, teremos os relacionados também, né? Imagino que o Santos vai divulgar. E aí a gente sabe se o Luiz Felipe vai para o jogo ou não. Se o Luiz Felipe for para o jogo, tiver condições, né, ele que voltou essa semana a participar dos treinamentos, ele deve entrar na vaga do Robson Reis, né, para formar dupla com Wagner Palha, visto que o Emiliano Velasquez não pode jogar, né? Tá no bid, mas por conta de uma suspensão que ele teve lá na La Liga, ele não pode atuar no time do Santos contra o Bahia. E aí teremos o Velasquez só para a partida contra o Ceará. E o Kaique segue machucado. Já na questão das laterais, inicialmente a opção do Carille ir com o Felipe Jonathan, tá? E o Pará, ele tá escalado porque o Madison ainda tá sentindo dores articulares. Então pode ser que nem vá para o jogo contra o Bahia. Então essa seria uma provável escalação do time do Santos. Alguns pontos para a gente pensar, né, puxar lá na memória como o Carille jogava no Corinthians para a gente entender como ele pode levar isso para o time do Santos. Primeiro, que a gente também já trouxe aqui no canal, a necessidade de um primeiro volante mais combativo, mais marcador. Hoje no Santos só temos o Balieiro, só que o Balieiro, por questões de renovação, não vem sendo relacionado para o time do Santos, né? Pelo menos é a teoria da conspiração do momento, né? Vamos ver se o Balieiro volta a ser relacionado agora com o Carille ou se era só uma opção do Fernando Diniz. Então, ele pediu a contratação, né, de um primeiro volante. Imagino que ele vai colocar o Camacho futuramente como segundo volante, brigando por uma posição nesse meio, ou imagino que com o Sanches, né, até mesmo para revezar com o Sanches, enfim, porque no Corinthians o Camacho jogava de uma maneira mais avançada, não tão recuada. Outra questão importante, a questão dos laterais. Tanto na questão corporal como a questão da cobertura que esses atletas também precisam oferecer ao time do Santos. Imagino também que com o desenrolar da partida, ele vai estipular, uma hora um lateral avança e o outro fica. Né? Nunca deve avançar os dois de uma vez para não deixar a recomposição falha, né? Com falha na marcação, digamos assim. Então, quando um subir, o outro deve segurar mais, né? A questão dos pontas, que é uma coisa que eu acho que a gente está mais com essa expectativa, né? Tanto o Pedrinho e o Romero também no Corinthians eram jogadores que se destacavam pelo estilo de jogo do Corinthians, jogando em transição, eles acabavam, né, se destacando, tendo boas oportunidades. Então, imagino que Lucas Braga, o próprio Marcos Guilherme, o Marinho, quando voltar a ficar à disposição, devem ganhar esse destaque, né? Outra questão é que no Corinthians, o Carille utilizava bastante a quebra de bola com o lateral, né? E era o Avelar. O Avelar, por conta da estatura, pode ser que ele faça isso no Santos, porque eu imagino que o único lateral que tem as características, principalmente de altura, é o Madison. Então pode ser que essa quebra de bola, né, seja utilizada com o lateral a partir do Madison. Né? Eu apostaria no Madison. Então, vamos ver como que isso vai desenrolar também. Né? Outra questão que a gente também precisa pensar em relação ao Carille é que os pontas também ajudam na recomposição, como eu falei para vocês, e o time do Carille geralmente são equipes mais organizadas. Então, essa inicialmente é a primeira proposta do Carille, organizar o jogo. O time do Santos com o Diniz era uma equipe muito desorganizada. E um outro ponto que parece que ele já está cumprindo, pelo menos nesse primeiro esboço, é que o Marcos Guilherme será ponta no time dele. Então não teremos Marcos Guilherme como segundo volante, como primeiro volante, né? Algumas invenções que o Diniz fazia com o Santos. E outra coisa para a gente reforçar aqui, parece que nos primeiros, né, encontros aí com o Pirani, no primeiro contato com o Pirani, ele gostou muito do que viu. Então, acho que o Pirani pode ser esse cara-chave do meio-campo do Santos. Ele que vinha jogando bem, eu acho que era um dos poucos que se salvavam, né, jogadores de linha com o Fernando Diniz, pelo menos nas últimas partidas, mesmo com resultados adversos, o Pirani estava jogando bem. O João Paulo eu não preciso nem dizer, né? João Paulo é João Paulo, sempre brilhando, mas pode ser que o Pirani seja esse cara coringa do time do Santos. O Sanches, ele também elogiou bastante na entrevista de apresentação, falando da importância do Sanches, tanto dentro como fora de campo, né? Ele é o nosso capitão, então pode ser também mais um jogador importantíssimo. Imagino que o Camacho, caso o Santos
tenha, né, a contratação de um primeiro volante, o Camacho possa brigar por uma vaga nesse time com o Sanches, tá? Imagina assim, pelo menos vendo essa composição de como o Santos está jogando, ou ele pode jogar também, né, como ele chegou a jogar no Corinthians, no 4-2-3-1. Né? Então, aí também seria uma outra formação que o Carille poderia modificar. Né? E aí pode encaixar o Camacho nesse time, só que você perderia, né, alguém ali do ataque, alguém ali do meio. Então, vamos ver como que será utilizado o esquema tático do Carille, no 4-2-3-1 ou no 4-1-4-1. Né? Então, vamos aguardar. Quero saber de vocês esse primeiro esboço, até repito aqui, João Paulo, Pará, Robson, Wagner Palha e Felipe Jonathan, né? Uma linha de 4. Aí o jogador, que seria o 1, o Camacho, Marcos Guilherme, né? Ou Lucas Braga, Pirani, Sanches e Lucas Braga ou Marcos Guilherme aqui, e o Batistão mais avançado. Então me conta aqui nos comentários o que você acha desse primeiro esboço. Foi só o primeiro treino do Carille. Como eu disse, teremos o último treino, né? O segundo e o último treino antes da partida contra o Bahia. Aí a gente faz um pré-jogo, né? Olhando também o time do Bahia, olhando esse time do Santos, como que a gente pode enfrentar. Mas é isso. Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like. Quero o seu comentário, hein? Participa aqui, sempre estou de olho no que vocês estão escrevendo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva. Por que se inscreva? Porque daí você não perde nenhum vídeo que a gente posta aqui. E membros do canal concorrem todo mês a uma camisa temática do Santos e participam de um grupo no WhatsApp comigo. Então, se você gosta um pouquinho de mim, quer conversar comigo lá no WhatsApp, então você se tornando membro, você tem acesso ao nosso grupo. Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.